E aí, pessoal, tô aqui mais uma vez com vocês para falar sobre o assunto. Sabe qual assunto? Meu Deus! O assunto da porque eu semana me perdi. que Eu me perdi. um assunto muito bom. E aí galera, sejam todos bem-vindos a mais uma Sala 1604. Esse é o episódio 56? Não, 57? Não sei. Sala 1604, algum episódio. Eu sou o Murilo e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto que muita gente tem interesse por essa área, que é a área de Character Design. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa área, a gente vai poder tirar algumas dúvidas sobre como que você trabalha nessa área, como que você entra, e a gente vai saber também um pouquinho como que é o trabalho dos dois artistas que estão aqui comigo hoje. É o Rainer Alencar, tá aí de novo. E pessoal, tô aqui mais uma vez com o Murilo no podcast pra gente desenvolver um pouco mais aqui sobre a arte e, no caso, o Character Design em si, junto com o nosso amigo Júlio César. E eu? Olá pessoal, meu nome é Júlio César, sou ilustrador de Character Design e tô felizão aqui pelo convite. Então, eu venho trabalhando com Character Design já há cerca de 7 anos já. Ah, porra. Júlio, você tá achando que a gente tá ficando velho? Pois é, já tenho experiência já nacional, internacional, trabalho com muitas empresas de dentro e de fora do país, agora fui redundante pra caramba. Mas já trabalhei com empresas de animação como a DreamWorks, Nickelodeon, a Gloob, Mattel e várias outras empresas conhecidas do mercado. Então você tá falando que isso é importante. Importante é o Júlio, ele que teve um encontro com a Fátima, eu só tô aqui só de passagem. Pois é, e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco sobre como é essa área do Character Design e desmistificar um pouquinho esse trabalho que tão poucas pessoas fazem, assim. A gente trabalha com ilustração, desenho, mas eu acho que é uma das áreas com menos gente trabalhando e tem menos vaga é Character Design em si, porque você tem muita gente na área de produção das outras áreas, no desenvolvimento de storyboard, desenvolvimento da animação em si e de outras partes do processo, mas a de Character Design eu acho que é que tem menos gente trabalhando. Eu já, diferente do Rainer, eu trabalho há bem menos tempo, na metade do tempo, eu acho. Faz uns 4 anos que eu trabalho como Character Design, que foi o meu que... Acho que foi por conversar muito com ele, com o Rainer, que eu comecei começar a desenvolver um portfólio voltado para design de personagens. Então, o meu primeiro trabalho foi para Nickelodeon, então, há cerca de 4 anos atrás. Foi algo bem tenso, porque eu nunca tinha trabalhado com nada, nunca tinha feito um freela, não tinha feito nada ainda. Tava estudando, foi meio louco, sabe? Eu não entendia muito bem, tive que pesquisar sobre. E a partir daí eu comecei a estudar mais sobre character design e com o tempo, teve outras coisas que... O lance do viral, que teve bastante pedida de commissions, de desenho por encomendas. Então, eu trabalho geralmente nisso, commission e character design. Sempre quando aparece trabalho, é sempre nisso. Character design e commission. Então, já trabalhei também para Marvel, para Square Enix, para Nickelodeon algumas vezes. E atualmente eu e o Rainer está também desenvolvendo... Você está trabalhando junto para algumas empresas. Pode não? Fala não? Um segredo. Isso aí, rapaz, se a gente falar, a gente morre. Ah, é? A gente morre, os chineses vêm e cortam a nossa cabeça. Manda os ninjas. Não, mas então... Mas a gente está trabalhando como character designer para uma empresa chinesa, desculpa. Uma empresa chinesa. Então a gente está desenvolvendo aí uns personagens. Para que será, né? Vocês aí tentem adivinhar. Para jogos. Já Pronto, não precisa adivinhar. Pronto, acabou o mistério de para jogos. O Júlio César, galera, pra quem não conhece por Júlio César, talvez conheça como MZ09, né? Que é o nick que ele usa nas redes sociais. Ou MZ09 Art, que o pessoal lê como Mozart. Exato. A gente vai começar pelo seguinte, eu sempre tô na internet aí olhando os grupos sobre desenho e arte e muita gente posta que eles querem ser character artists
E muita gente posta desenho falando que é character artist. E como o Rainer falou no começo, é pouca gente que conseguir trabalhar realmente nessa área, assim. Então, para começar, acho que eu quero saber de vocês, assim, para deixar bem claro, o que é o character design? Então, o character design, tipo, ó, vou falar a grosso modo, eu acho que você curte rápido. Curte rápido, não, tô sendo redundante também, que nem o Rainer. Não, mas ó, character design é, tipo, o que eu mais... A definição pra mim é contar a história. Se eu fosse explicar pra minha mãe, eu teria que dizer isso. Ó, mãe, chega um texto pra mim, falando sobre um personagem, eu tenho que transformar aquele texto em desenho. Então eu tenho que transformar o texto em desenho pra pessoa que seja legível, sabe? Quando a pessoa olhe pra aquele desenho, ela entenda o que é aquele personagem e o que ele quer passar. Então, pra mim, character design é isso. É você contar histórias através de desenho. Através de uma ilustração, através do conceito de alguma coisa, de um personagem. Então, assim como o Júlio falou na questão de contar a história, eu acho que outra definição seria que character design, o desenvolvimento de personagem, é uma ferramenta da narrativa para poder passar uma história de forma visual. Assim, você tem uma história, assim como o Júlio falou, você recebe um texto, e desse texto você tem uma ideia. E essa ideia tem que ser transformada num personagem, às vezes no cenário, às vezes numa ilustração, mas no caso aqui a gente está focando no personagem. E a gente tem que passar pelo personagem signos, sinais e estereótipos, arquétipos, que transmitem aquela ideia sem ter que se comunicar verbalmente, ou seja, sem ter que falar. Aquele personagem, ele sem falar, ele vai ter que te dizer quem ele é. Ele é um personagem que ele é triste, ele é um personagem rancoroso, ele é um personagem que viveu em qual época, esse personagem, do que ele gosta, o que ele não gosta, de onde ele veio, o que ele faz. E você precisa transmitir todas essas informações com um desenho desse personagem. Por isso que é uma parte tão importante do desenvolvimento seja da animação, do jogo, do filme, porque a embalagem da sua ideia, no geral, vai ser como a sua ideia vai ser vista primeiramente, e ela serve tanto para passar uma ideia quanto para enganar o espectador. Ele pode ser para passar uma ideia quando você quer fazer isso de forma direta. Assim, você tem um personagem que é um vilão. Então você tem o estereótipo do vilão, você tem as coisas como cores escuras, elementos afiados, no caso garras, dentes e qualquer coisa que seja afiada remete a um vilão. Você tem todo o estereótipo do vilão. Então você pode, desculpa, interromper, mas também pode quebrar paradigmas, tipo assim, quebrar o arquétipo do vilão. Tipo, vamos dar um exemplo aqui no Coco. Coco, o vilão é inesperado. Tem gente que pega no começo, mas, tipo, você olha, você não tem nada de vilão no vilão principal do Coco. Então, se você for reparar, tipo, ele é todo trabalhado pra ter esse plot twist, assim, pra você se surpreender. Então, às vezes, também tem essa da quebra do arquétipo do personagem. Uhum. E como eu falei, a gente pode fazer de forma direta, igual eu tava falando do vilão, ou você pode usar isso para enganar a sua audiência, como o pessoal fez no Frozen, que ele tem o personagem que ele tem um design todo de bonzinho, no caso o príncipe, ele é todo redondinho, todo perfeito, como todo príncipe que a gente já viu antes, só que isso é usado de ferramenta para enganar a audiência, porque aquele é o personagem que é o vilão, só que você não é para olhar para ele e achar que ele é o vilão de cara. E ele não tem nada, nem na atuação dele, nem no design dele que entrega que ele é um vilão. Então, só a história mesmo que entrega. Então, você saber usar do character design, você conta a história de forma melhor. Você pode contar uma história com character design simples, mas quanto mais você souber entender, conseguir aplicar ele na sua história, melhor você vai conseguir contar ela e de forma mais... legível. Acho que não só legível, coerente quanto, eu acho que mais intensamente, sabe? Uhum. Eu acho que dá pra ser mais intenso o retorno que você tem. Eu acho que isso que vocês falaram é bem importante e marca bem qual é o foco da área, né? Que não é só você desenhar um monte de personagem bonitinho, mas você conseguir passar toda essa história, essas referências pelo desenho. A gente pode falar um sobre, sabe, tipo, sei lá, o Matt Groening, o criador dos Simpsons. Uhum. Ele é um cara, é um storyteller foda, ele faz as paradas de maneira foda, mas, tipo, ele não varia muito, digamos assim. Ele tá ali sempre dentro daquele estilo dele ali, que ele tá ali, ele não sai muito daquilo. Mesmo assim, o estilo dele é muito icônico. Você bate o olho e você fala assim, pô, o estilo desse cara é foda. Tipo assim, não que você goste ou não, mas você bater o olho e você sabe que é dele. Então, isso é uma parte muito importante de ser character designer. Você pode ser justamente uma pessoa que é muito multifacetada,
ou você pode ser essa pessoa que tem uma pegada muito forte, que geralmente é isso que acaba sendo contratado. Tem muita gente que é muito habilidosa como character design. Eu vejo muitos artistas que mandam muito bem, justamente que tem essa parte técnica do character design muito desenvolvida, mas não pegam tantos trabalhos. Porque não tem aquele estilo próprio, né, que o pessoal fala. Mas então, tem o character design muito desenvolvido, mas acaba que não tem, ou não consegue vender bem o seu estilo, ou simplesmente não... Oh, mas então, não tem um estilo. Você não vê aquele. Tipo, você não consegue ver o artista no desenho. Tipo, que toda hora ele tá mudando. Tipo, o desenho é muito foda, mas toda hora você olha pro trabalho dele, mas você não consegue identificar que é da mesma pessoa, sabe? Então acontece muito isso. Sim, sim. Uhum. Então, a gente tem esses dois, eu acho que a gente tem dois estilos de character designers na indústria, digamos assim, justamente. Seja esse que tem um estilo muito forte e acaba pegando os trabalhos e na hora que você vê, você sabe quem é. E esse outro que acaba trabalhando em projetos mais diversos e acaba não tendo uma pegada tão forte e acaba que não aparece tanto, assim. Porque ele acaba, às vezes, trabalhando muito em projetos dos outros ou esse tipo de coisa. Assim, a direção acaba que às vezes não é dele. E ele entra com parte da equipe de character design, não... Ou ele tem que reproduzir o traço de outros artistas que tem esse traço mais marcante, né? Pois é, o que acontece muito. Às vezes você entra num estúdio de animação e você tem já o visual definido do character design dos personagens, da essência deles, e você vai ter que criar personagens para aquela série, ou para aquele filme, ou para o que seja, mas você vai ter que criar coisas já dentro daquilo que já tem. Você não vai poder fugir muito daquilo, porque eles têm que trabalhar na mesma linguagem. E entre esses dois tipos de character design, vocês acham que algum é mais valioso do que o outro para a indústria, ou cada um tem a sua importância, o seu espaço? Assim? Acho que sempre tem um ônus e o bônus. Tipo, quando a pessoa tem um estilo muito marcante, acho que muito, tipo, como o Rainer falou agora do criador dos Simpsons. Então, é difícil você não, tipo, toda vez que eu vejo Futurama, me associo aos Simpsons. E fica difícil ele pegar outros trabalhos que vão ficar, tipo, precisa olhar, não, isso aqui é Simpsons, eu não quero, tipo, eu não vou contratar ele porque vai ficar a cara dos Simpsons. Então, eu acho que isso é mais vantajoso pro outro que já consegue, é meio camaleão, sabe? Já consegue mudar um pouco o traço, já consegue se adaptar mais ao que o projeto quer. Mas também tipo, o dos Simpsons, ele já tem o nome dele, tipo, já tá consolidado, então se chegar como agora, vai ter uma nova animação dele pela Netflix, né? Então, sim. Então ele foi contratado, tipo, chamaram ele pra fazer esse programa dele, né? por causa dos Simpsons. Então tem o ônus e o bônus disso. Então, como o Murilo perguntou, questão sobre o valor para a indústria em si, eu acho que para a indústria em geral é necessário mais gente que faça o geral, no caso, né? Ou seja, que seja mais camaleão, que possa ter essa variedade maior. Mas pro artista, eu acho que acaba tendo um valor maior justamente ele tendo o estilo mais icônico possível e mais forte possível, porque ele tá competindo justamente nessa área de criação com muitos outros. Então ele tem que, se você abre o Pinterest, o ArtStation, ou o que seja, é bom que você tenha um estilo que você bata o olho num quadrinho, num framezinho e já consiga identificar um artista diferente, porque mesmo que outros sejam melhores, às vezes, assim, melhor tecnicamente mesmo, eu tô falando, ou mais conhecidos ou o que for, mas quando você olha no balaio, se você vê uma coisa diferente, aquilo às vezes te puxa. E se for diferente e não for ruim, você já tem um caminho aí a seguir já, bacana, sabe? Às vezes tem pessoas que trabalham com character design, que eles têm algumas falhas no desenho, mas como o desenho deles é tão forte que, assim, com poucos consertos, digamos assim, ele já fica um desenho pronto para uso. Até porque o character design não é um produto final, às vezes, né? Muitas vezes não é. Uhum. Então, às vezes chamam só pra ter mesmo, sei lá, pra ter uma direção de qual estilo seguir, né? Então, e chama o outro character design pra dar o toque final. Até eu esqueci o termo que se usa pra esse tipo de trabalho, quando eles chamam, já tem todo o conceito do personagem pronto, aí ele manda pra esse artista e esse artista só faz transformar no traço dele, deixa todo limpinho, bonitinho, pra que possa ser animado ou transformar em 3D. Muitas vezes a gente acaba pegando trabalho nessa área também, assim, a gente desenvolve muito personagem, mas eu acho que uns 30% dos trabalhos, que pelo menos que eu acabei pegando, eu tive que justamente pegar personagens que já existiam
e dar uma repaginada deles, ou mesmo no filme que eu acabei de trabalhar, eles tinham um personagem que eles já tinham desenvolvido, era o personagem principal do filme, e já estava quase pronto, mas ainda não tava lá, ainda não era o que o pessoal queria pro filme final. Então, a ideia do personagem, ele tem muito ali que não é minha, mas eu fui lá e amarrei, digamos assim, o design do personagem e definia os pingos, sabe, os pontos, os detalhes do personagem, de como que era ele, para ele ir para a animação final. Então, a gente trabalhando com character design também faz muito disso, de pegar personagens que já tem, que já existem, ou estão no meio do caminho e dar um tratamento para eles. Quando você diz um tratamento, seria tipo trazer mais esse negócio da narrativa e da personalidade do personagem. Sim, sim. Ou às vezes até o que eu falei, às vezes eles têm um character design in-house que eles acham um pouco mais fraquinho, digamos assim. E eles falam assim, é mais ou menos isso aqui que a gente quer, mas ainda não é isso aqui, a gente quer botar isso na mão de um artista mais experiente. E aí você vai lá, e nesse caso eu acho que era isso, porque dava pra ver que os desenhos tinham algumas coisas meio estranhas, mas o personagem em geral tava ok, sabe? Mas não tava ainda no nível que fosse bom o suficiente pra ir pra um filme. Então a gente só pegava isso e amarrava. Então, queria saber o que faz um bom character design. O que você estuda, quais são as principais coisas assim que vocês acham que faz um bom character design? Nossa, acho que tem muita bagagem, né? Tipo, tem muita... Além de ter muita bagagem e saber procurar bem as referências deles, né? Tipo, a maior parte, às vezes, do trabalho em si é você procurando referência, você atrás de entender o conceito do personagem, o que o texto está falando que você tem que transmitir. Às vezes é uma coisinha boba, só que você coloca e faz toda a diferença, sabe? Tipo, vou pegar aqui exemplos assim do Street Fight. Eles são personagens comuns, mas que tem algumas coisinhas que fazem toda a diferença. Vamos lá, o Ryu. O Ryu é um karateca que rasgou as mangas do uniforme dele, do kimono dele, pegou a faixa do Rambo e colocou na cabeça, sabe? É muito icônico, assim. Vamos ver, o Sagat é o Sagat, eu fico na dúvida que o Sagat do Japão é diferente do Sagat do americano. Não, o Sagat é o mesmo. O Sagat é o lutador de não, Muay Thai. É o Balrog que muda. Muda tudo. O Balrog e o Vega que muda. Não, Balrog, Vega, Sagat Sagat é o mesmo. e o Bison. Não, eles Sagat é o mudam mesmo. todos. São 4 que tem essa confusão. Mas se você for parar pra pensar, sempre tem algum detalhezinho, sabe, neles que fazem toda a diferença. Então, o Sagat. Sagat é um lutador de Muay Thai, monstro gigantesco, com tipo, até aí é tudo normal. Ele pegou um lutador de Muay Thai, colocou. A diferença dele o que é? Que ele tem uma cicatriz enorme no peito, por conta da luta com o Ryu, e um tapa-olho também, que o tapa-olho é por conta de outra luta que ele teve, que ele perdeu o olho, que até é o pai do Dan, que arrancou o olho dele. Então, eu acho o character design do Street Fighter muito foda e são icônicos por conta disso, porque eles trabalham coisas muito simples e eles colocam coisas, tipo, alguns elementos que dá todo, tipo, que transforma eles em icônicos, que até hoje os personagens são os mesmos praticamente. Teve agora um redesign do Ken, mas não mudou muita coisa. E sei lá, o Ryu botou uma Barbie sem camisa, mas não mudou, então. Por isso que eu acho muito forte, muito foda e forte. Agora eu me perdi também total. Quando o Rainer falar, eu retruco de novo. Como o Júlio falou, para mim o bom character design ele é uma pessoa que precisa ter bastante bagagem, seja essa bagagem não só de desenho, mas também de leitura, de coisa que ele já viu, já ouviu, de histórias e principalmente de pessoas, de entendimento de pessoas, de você entender como as pessoas são, como elas reagem, como elas agem, o que elas carregam. Isso, quando ela fala de carregar, eu falo tanto psicologicamente quanto fisicamente. As marcas que elas carregam, a expressão delas, o movimento delas, porque até essa parte de movimentação e gestual também entra no character design. Às vezes você vai fazer ele em uma pose T, ou um giro, que é aquela pose neutra do personagem que ele vai servir de base para animação, mas quando você está no desenvolvimento, você vai fazer ele em algum tipo de gestual ou de alguma pose interessante que passe, que ajude a demonstrar mais ainda a personalidade dele, além do que a gente já falou, das roupas, do físico dele e de tudo mais. O gestual também vai ajudar bastante a identificar quem é aquele personagem. Então, quanto mais você tiver dessa bagagem, mais você vai poder passar de quem é ele. Eu acho bacana o que o Júlio falou agora sobre a questão dos personagens do Street Fighter, de como eles são personagens em geral bem comuns, mas que eles vão lá e tem um detalhe ou outro que vai e transforma eles em personagens icônicos. Mas
Eu acho que hoje em dia, principalmente, porque, assim, quando eles surgiram numa época que tinha, digamos assim, pouca concorrência visual, digamos assim. Então, eu acho que era mais fácil eles serem icônicos e o que veio depois ser cópia. Mas no caso de hoje, como a gente tem muito material, muita coisa visual, não é tão simples assim. Eu acho que não... Talvez hoje em dia fosse muito difícil você fazer um Ryu, né? Justamente você chegar e faz um Ryu, se fosse hoje, né, alguma coisa próxima do Ryu, e falar assim, beleza, agora esse personagem é icônico. Não, ele hoje em dia, como a gente já tem tanto character design desenvolvido, tanta coisa, tanta animação, tanto jogo, a gente precisa justamente, eu acho que carregar um pouco mais esses personagens de significado. Eu não falo nem de que eles têm que ser carregados visualmente, que assim, que eu digo, muito detalhe e tal, mas eles têm que passar significados fortes com o seu desenho. Então, quando você consegue passar a informação de quem é aquele personagem com leveza, assim, que eu digo com leveza, com facilidade, quando você consegue fazer isso, eu acho que aí você está num caminho de ser um bom character designer. E também essa capacidade de, assim, profissionalmente falando, a capacidade de conseguir ter esse texto, você ler o briefing e conseguir entender o que o seu cliente quer. Muitas vezes eu estou trabalhando com os meus clientes, no caso, e acabou não fazendo exatamente o que eu faria se eu fosse fazer sozinho, porque eu já sei o que o cliente espera muitas vezes. Então, tipo, parte do trabalho disso é você também entender que o trabalho não é para você, é para os outros. Então, você tem que entender o que você, querendo ou não, é uma ferramenta da produção em si. Então, se você não se servir bem com ferramentas, se você não segue bem o que é para ser feito, então você não é uma ferramenta boa. Você pode ser um artista bom, mas não ser uma ferramenta boa. Então, se você sabe entender o que é te passado e interpretar isso para fazer isso de forma mais tranquila possível. Vocês têm algum, tipo, exemplo de quando que vocês precisam abandonar um pouco isso? Acho que criar do zero, acho que nunca tem criar do zero, assim. Criar do zero é difícil. Não é que não é difícil. Eu acho que simplesmente não tem Não, como, tipo, assim, em geral. eles sempre mandam um board, assim. Não, mas mesmo que não mande um board de referência, a gente tem as referências. Tipo, a gente pode até não olhar na hora e pesquisar na hora a referência. Tipo, muitas vezes o trabalho é corrido e não dá tempo. Assim, o ideal é a gente poder pesquisar bastante e tal, mas às vezes não dá. Às vezes você só tem os personagens pra você fazer e você precisa entregar eles com certa velocidade. Sei lá, chegou um briefing agora 6 da tarde e você tem que entregar amanhã de manhã. Então, às vezes dá tempo de fazer muito pouca pesquisa. Então, se é uma área que você já conhece, que você já tem familiaridade, às vezes você não vai pesquisar muito, ou nem vai pesquisar. E daí vai direto. Mas você pode não estar pesquisando, mas você já tem referências na sua cabeça. Então, não é como se você estivesse fazendo do zero. Então, acho que não existe trabalho sem referências. Existe trabalho com pouca referência só. Então, a referência, para quem tem problema com isso, é sempre válida e útil, sabe? Não é uma coisa negativa nunca, a referência. Até para quem tiver interesse sobre esse tema, a gente tem um podcast que a gente fala só sobre referência. Vou deixar aqui nos comentários. Acho que eu não escutei, não. Quando foi esse? Se quiser ouvir. E, Raine, e as suas referências, Raine? Você nunca disse, você nunca fala isso em público? Você tem? Como eu nunca falei, mil coisas, eu já falei 1000 vezes esse negócio. Toda entrevista que eu falo disso. Fala alguma aí, então. As minhas referências principais de desenvolvimento de personagem, character design, hoje até de muito tempo, na verdade, já são as mesmas, muitas mesmas, assim, volta e meia a gente acha algum outro artista novo, você acaba incorporando alguma coisa dali, mas eu acho que minha referência principal é tanto o Nicolas Marlet, que trabalha na DreamWorks, quanto o Nico Marlet, tá. e o Carter Goodrich, que trabalha tanto pra Sony quanto pra Disney, pra porra toda, já trabalhou tudo quanto é filme, e ele tipo, manda muito bem, e eu gosto dele porque ele faz um trabalho com shapes, e bem forte e bacana, bonito, sabe? Eu acho muito bacana como ele trabalha as formas dele. Nem sempre eu consigo trabalhar da forma dele, porque a maioria dos meus clientes acabam chegando pedindo uma coisa mais próxima do trabalho que o pessoal da Disney faz, mas ele é muito minha referência. Eu também tenho muita referência também de anime, como o Estúdio Ghibli, o Estúdio 4 Graus, alguns diretores japoneses, alguns justamente diretores japoneses, que dá até pra ver no meu trabalho também essa referência do anime, do mangá em si, sabe? E eu acho bem interessante e que dá uma renovada às vezes também no desenho, você ter várias referências, você não precisa estar preso com as suas referências.
Então, a gente tem até desenho do Caio Martins, e ele manda muito bem no character design, e ele também dá uma misturada bem bacana, tanto no mangá com o cartoon. Nossa, eu amo o trabalho do Caio. Eu acho muito enriquecedor esse tipo de experiência. Falar em referência também, tipo, o Caio... Tem bastante referência do Caio, do próprio Rainer aqui. O Rainer acho que é uma das principais. Junto com a Ana Katish, o Rainer, pra mim, é uma das principais referências que eu tenho. Que eu tenho até hoje. Que também, além de tudo, ele me ensinou muita coisa. Tipo, shape de personagem, de pintura. Acho que até hoje, até hoje quando eu faço algum personagem, eu mando pra ele antes, aí ele dá dica. Mas às vezes ele é muito preguiçoso, ele não dá dica. Ele dá só ok e diz que tá beleza. Mas não tá, tipo, eu fico, pô, deixa eu ser preguiçoso, diga mesmo. Aí depois de 3 dias ele responde, explicando as coisas. E também tem muito do anime também, acho que praticamente, tipo, as mesmas referências que ele falou de animação são as minhas. Agora, eu não tenho muito do Carter nem do Nico, não. Então, acho que pra mim acho que são esses. Rainer, Nakatishi, o Caio, sei lá, o Papa Ninja, o do Gorillaz lá, o Jamie Hewlett, né? Então, acho que esses são minhas grandes influências também. O pessoal do Estúdio Trigger, é uma galera que eu curto muito. Eu queria saber as dicas e indicações que vocês dois dão. Primeiro, para quem quer começar a estudar character design, quem quer se aperfeiçoar em character design e para quem quer trabalhar com isso. Quais caminhos você acha que as pessoas devem seguir e a postura que elas devem ter como artista? Vou falar o que falaram pra mim, assim. Isso é mais seguida foi o Rainer, tipo, ele falou assim, você quer trabalhar com o quê? Aí eu falei, eu queria trabalhar fazendo um personagem. Aí, pois faz um projeto que você queria fazer, que você queria trabalhar. Aí eu comecei a desenvolver alguns personagens, de algumas histórias minhas, que acho que nunca vai sair, sabe? Mas, tipo, na época eu comecei a fazer personagens que eu queria, e eu comecei a postar no Behance. Então, e fechava o projeto todo no Behance, jogava no Behance e saía colocando nas outras redes sociais. Então, eu acho que a dica para quem quer trabalhar com isso é ir atrás de referências, ver como você começar, tipo, como o Rainer falou do Carter e do Nico. Vai no site deles, olha como é que eles fazem, como é que eles mostram o trabalho deles. Não só eles dois, mas outros artistas. Você começa a olhar, ver como é que eles se comportam e tenta fazer, não copiar. Você tenta entender como eles fazem, sabe? Eu acho que o grande problema hoje em dia é que, tipo, tem muita gente que está começando, elas copiam, ela não consegue entender como o artista chegou naquele resultado. Então, você procura entender como é que ele faz, como é que ele organiza aquele trabalho, tenta entender um pouquinho do processo dele e começa a produzir bastante e vai postando em tudo que é lugar. Você posta que uma hora algum estúdio, alguém que esteja precisando vai entrar em contato com você e você vai começar a trabalhar. Então, tem uma frase que o pessoal fala que como é que é? Você tem que se vestir não pelo trabalho que você tem, mas pelo trabalho que você quer. E assim como nas outras áreas do desenvolvimento de arte, seja desenvolvimento de background, animação, o que seja, eu acho que é importante você fazer a mesma forma. Você tem que pegar e produzir aquilo. Mesmo que você não seja pago para aquilo, você tem que produzir aquilo. Então, se você quer ser character designer, então você tem que dizer, eu sou character designer. Porque não vai ter ninguém que vai dizer pra você, você é, você não é. Então, você que tem que dizer pros outros o que você é e o que você não é. Os outros só vão julgar se você é bom ou não nisso, sabe? Tem um negócio que às vezes você fala assim, eu desenho, eu não desenho. Isso é mentira, todo mundo desenha. Só que tem gente que é melhor ou pior nisso do que os outros. Então, todo mundo pode ser character designer. O negócio é quão bom você é nisso ou não. O suficiente pra alguém vai te pagar pra isso ou não. Então, se você acha que está no nível bom o suficiente para isso, então você monta o seu portfólio e você mostra ele para o mundo. Seja enviando para os estúdios, seja postando online, nas redes sociais. Assim como a gente comentou bastante no podcast, também nos podcasts passados, que a gente pode até linkar aqui, que foi justamente sobre como prospectar clientes. Como prospectar clientes, que a gente gravou com a Amanda Duarte e... Gustavo. Acho que teve outro também. Sim, com o Gustavo Lima. E também o episódio
anterior a esse, que foi com a Sula Moon e com a Heloísa Duda, que a gente falou justamente sobre portfólio, sobre o que você coloca no seu portfólio. Então, tudo é aplicável, tudo que a gente foi falado até agora, nesses outros podcasts, são aplicáveis também para o character design em si. Mas falando disso tudo, eu já acho mais complicado, porque a gente acho que tem relativamente pouco material voltado para character design, assim, mesmo na internet, mesmo nos sites de fora, eu acho que a gente tem poucas aulas disso. A gente tem muita aula de pintura digital, muita aula de, às vezes, de desenvolvimento de cenário, mas de desenvolvimento de personagem a gente tem um pouco menos. A gente tem mais material voltado para estudo básico de anatomia, você tem estudo gestual, você tem curso para todas essas partes separadas, mas para o desenvolvimento de personagem às vezes é um pouco mais deixado de lado, talvez. Pelo menos eu não lembro agora muito de muitas aulas a respeito disso. E a gente vai até agora, aproveitando essa deixa, no caso aqui a gente tem a Revolution em Curitiba, onde eu dou aula de character design. Na Quanta, em São Paulo, você também tem aulas de character design, mas... Na ICS, mas... Então, se você for ver num país que tem 900 milhões de pessoas, você tem, sei lá, três Tem escolas. também peraí, também tem. No Nordeste tem, que eu conheço, Artesia. Pois é, então você tem Artesia também em Fortaleza, Fortaleza, né? então, é pouquíssimo. E isso é... E é só Pois lá. e acaba que muitos dos mesmos artistas dão aula nessas... Eles vão, sei lá, viajam e dão aula nessas mesmas escolas, sabe? Então, eu acho que ainda é muito carente. Eventualmente também aqui na Revolution, na escola aqui, a gente vai publicar material online gratuito sobre character design também, e vamos ter turmas online também de character design comigo. Eu vou abrir turmas online acho que até agosto, setembro a gente já deve ter gravado todas as aulas de character design e talvez algumas de pintura digital também. Aê! Pra quem tiver interesse em aprender character design comigo. Tem aí as opções aí. Também beba muita água. É importante, né? Muito importante, se a pessoa hidratada. Cara, você não vai em nenhum lugar se não estiver bem hidratado. Verdade. É verdade. Então, agitar a postura, fazer alongamento também é muito bom. Pra não ficar que nem a gente, jovens idosos. Na área de character design, vocês têm muito problema, tipo, com relação ao cliente? Tipo, de muita coisa que vocês entregam, vocês têm que acabar deixando o melhor de vocês de lado, porque o cliente quer outra coisa, assim? Comigo, o bom é que eu que sou as referências do trabalho que chega, sabe? Então eles mandam a referência já do meu trabalho. Então, não tem... Eles já querem aquilo. Então, o bom é que já chega... E quando chega trabalho com referência de outros artistas, fala, então... Tenta falar com o artista tal, que ele deve estar de boa agora para trabalhar. Então você manda e-mail para eles, que às vezes eles têm medo de mandar e-mail pro artista, porque ele acha que é muito famoso, então é muito estrela, sei lá. Mas se você quer o trabalho do Rainer, manda pro Rainer, sabe? Manda um e-mail pro Rainer, pra você estar disponível, não custa nada. Então acho que em termos assim, eu nunca tive nenhum problema não, tipo... problema com essa parte com o cliente, não. Nem com as commissions também eu nunca tive nenhum problema, não. Tem a gente chata, né? Que fica mandando e-mail direto, fica perguntando como é que tá as coisas, então... Isso tem bastante. Mas o trabalho em si, até hoje, não. Eu acho que, em geral, quanto menor o cliente, mais problemático. Porque quanto maior o cliente, no caso, quanto maior a empresa, mais preparo eles têm. E eu acho que sim, cara. Às vezes você vai trabalhar com um cliente pequeno, um cara que, sei lá, ele tem um livro, ele tem uma ideia, ele tem não sei o quê, às vezes ele tem a grana de boa pra te pagar, ele tem tudo, tá tudo certinho, mas ele não sabe o que ele quer ainda direito, porque ele não consegue, ele não tem a visualização, sim, sabe? Tive problema sim, tive sim, agora eu lembrei que você falou isso. Não, mas aí foi um trabalho que eu tô fazendo junto com o pessoal do Lime e tal, e o cliente, ele queria uma coisa nova, nunca vista antes, sabe? Então, fica difícil você trabalhar com algo novo, nunca visto antes. Acho que foi a única vez que eu tive problema assim, com o cliente, porque ele não sabia o que ele queria. Toda hora ele mudava o conceito dos personagens, sabe? Eu quero personagens assim. Aí você entregava daquele jeito, mas não é assim que eu quero desse jeito. Aí você mandava do jeito que ele queria, que ele tinha alterado, com as novas referências, e ele mudava tudo, voltava pra primeira, sabe? Você ficava nesse ciclo assim, sabe? Nunca ia sair do jeito que ele queria, porque ele quer algo novo, nunca visto antes, então fica muito difícil você... trabalhar com esse tipo. E não tinha o meio de campo, sabe? Não tinha um diretor de arte para fazer o meio de campo entre a gente e o cliente. Tá falando direto com o cliente. Então, isso também dá muito problema.
Acho que geralmente tem que ter, como o Rainer falou, acho que a diferença é essa, quando a empresa é grande, tem uma galera para fazer esse meio de campo, né? Que você consegue conversar, tipo, você consegue vender o seu trabalho, explicar melhor. E eles conseguem entender e passar isso pro cliente. Então, pelo que o projeto quer. Então, esse cara não, ele só tinha uma ideia e vontade de fazer. E grana, muita grana. Então, é isso. Acho que o problema, o maior problema acho que eu tive foi esse. Eu tive muito problema com essa questão do cliente não saber o que ele quer, e aí a gente ia acabar tendo que trabalhar muito em cima de um personagem, e às vezes até o cliente ir embora insatisfeito, só que quando o cliente vai embora insatisfeito, eu fico muito insatisfeito, então isso é muito, muito ruim. Então o ideal é que o cliente saiba o que ele quer visualmente, mas isso nem sempre é possível. E outro problema também, às vezes, é quando ele sabe o que quer, mas o que ele quer é um material ruim, sem qualidade, às vezes. Ele não tem, digamos assim, uma bagagem bacana o suficiente para saber o que é melhor para ele, às vezes. Então ele vai chegar, ele vai querer uma coisa mais genérica ou mais fraca, ou você entrega várias opções, mas ele acaba indo para a opção menos interessante para o projeto. E daí vai o que eu falei, de você ser uma ferramenta e você entender que você tem que fazer o que o cliente quer. Mas às vezes isso pode ser um pouco frustrante também. Justamente muitas vezes você vai trabalhar na área de desenvolvimento de personagem e de arte em geral, e você vai ter que ser um pouco genérico, porque o que o cliente quer, o que o público quer é meio genérico. Até alguém chegar, mudar isso, o status quo do negócio, e todo mundo fazer agora o que não era Justamente. Sempre acontece isso, né? Mas aí você só pode fazer isso na posição de direção, não na posição justamente de artista ali, sabe? Sim, Então, isso é um dos motivos que agora eu tenho dado uma diminuída nos meus freelas e começado a produzir agora material autoral junto com meus amigos da Fish, da produtora Fish Films, porque assim a gente consegue ter mais liberdade de produzir e ter menos problema com isso, com essa liberdade criativa. E Rani, o que é que vai vir aí da produtora? Me diga aí. O que é que a gente pode esperar da produtora? Pode produzir muitos filmes, muitos animes, jogo de basquete, corrida de rua, Naruto. Também não pode falar, né? Senão vem os ninjas e cortam a cabeça. Então é isso, galera. Essa sala 1604 vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto ou quiserem fazer algum comentário, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente vai dar uma olhada e a gente responde vocês. Qualquer crítica ou sugestão também deixa aí que a gente dá uma olhada. Acompanhe o trabalho que eu vou deixar aqui no post também do Rainer e do Júlio, que o trampo deles é muito foda e vocês vão curtir. Quem quiser ser desenhado de graça, é só mandar um e-mail pro @mz09art, que ele gosta muito de fazer desenho dos outros de Você graça. fala que assim, me desenha, por favor, que eu vou responder com todo carinho, por favor, pra você. Que aí o Júlio vai responder e vai fazer vocês, todos vocês. Uhum. Deixa um like aqui no vídeo se vocês curtiram. Assina o canal. E assina o canal, exatamente. O sininho muito também, bem, ó. Parabéns. Você vai lá no sininho pra você nunca perder quando chegar um vídeo novo aqui no canal. Então você vai apertar lá o sininho. Aí toda vida que sai um novo do podcast, você vai receber notificação. Exatamente. Segue a gente no Facebook também, no Instagram. Acompanhe o revolucional.com.br. Obrigado, Rainer. Obrigado, Júlio, pela participação. Eu que agradeço. Se precisar, Valeu. Estamos aí, cagando regra, falando bem merda, mas tentando ajudar sempre. Então é isso, galera. Valeu e até semana que vem. Falou. Falou. Falou.